Quando você está constantemente buscando coisas, comendo alimentos altamente palatáveis, envolvendo-se em qualquer comportamento muito estimulante, ocorre uma queda abaixo do nível de base. E é necessário um estímulo cada vez maior para te excitar. Portanto, se as pessoas estão se sentindo entediadas, sem motivação, The School of Greatness. Please welcome Lewis Howes. Ontem eu acordei com uma névoa cerebral. Eu não tenho muito isso, eu estava te contando um pouco sobre isso. Entrei na minha aula de espanhol, já te disse que eu estou fazendo isso e... É como se eu estivesse me machucando. A cada minuto eu estava lutando com isso. Eu sentia que não estava lembrando, eu não estava recebendo informação. Eu não conseguia conjugar coisas que estava tentando fazer, tipo... Eu não estou no bom espaço, eu vou parar. 20 minutos depois eu estava tipo, vamos parar. E eu tô curioso de onde é que vem essa névoa cerebral. E como a gente pode garantir que tenhamos ótimas rotinas matinais para apoiar a gente, para que a gente não tenha essa névoa cerebral de manhã ou mais tarde. ótima pergunta. Existem muitas fontes de névoa cerebral. A mais óbvia seria uma noite de sono ruim. E o sono, claro, sendo a camada mais fundamental da saúde mental e física. Você não dorme bem por uma noite, provavelmente está bem por 2 noites, começa a desmoronar em 3, 4 noites. Você é realmente uma versão degradada de si mesmo em todos os aspectos. A emocionalidade está desligada, a capacidade de fazer qualquer coisa está desligada, os hormônios começam a sofrer. Então, o sono é fundamental. Suponha que você tenha dormido bem. Existem várias coisas, uma delas é seus padrões de respiração. Muitas vezes entramos em discussões sobre a respiração, mas esta é um pouco diferente das que tivemos no passado. Muitas pessoas têm apneia do sono. Elas não estão recebendo oxigênio suficiente durante o sono, ou estão respirando pela boca durante o sono. Hoje em dia, em alguns círculos, tornou-se popular usar um pouco de fita médica para fechar a boca e aprender a ser um respirador nasal. E, atualmente, existem evidências excelentes de que ter um respirador nasal na maior parte do tempo, desde que você não esteja falando, comendo ou se exercitando intensamente a ponto de precisar respirar pela boca, é benéfico por algumas razões. Em primeiro lugar, se você estiver conscientemente respirando pelo nariz durante o dia, tenderá a continuar respirando pelo nariz durante a noite, o que geralmente leva a menos apneia do sono, menos respiração bucal durante a madrugada e menos névoa mental. Por que a névoa mental? Bem, durante o sono ocorre uma análise de processos restauradores, mas se você não está recebendo oxigênio suficiente no sistema, o cérebro literalmente se torna hipóxico e muitos dos mecanismos de limpeza, como o sistema linfático, entre outros, não têm oportunidade de funcionar tão bem como deveriam. Então você acorda de manhã, você dormiu suas habituais 6 a 8 horas, mas está se sentindo muito sonolento e desligado. É claro que pode haver outras razões pelas quais você está experimentando névoa mental. Talvez para pessoas que bebem álcool na noite anterior, talvez tenham consumido álcool, ou para pessoas que talvez tenham comido uma refeição muito pesada antes de dormir, talvez há uma série de razões. Obter uma oxigenação adequada no cérebro durante o sono é fundamental, portanto, aprender a respirar pelo nariz. Para aqueles que dizem, bem, eu tenho um desvio de septo, muitas pessoas acham que têm um desvio de septo. O problema é que eles não estão respirando o suficiente pelo nariz. Os seios da face realmente podem aprender a se dilatar se você respirar pelo nariz. Exercitar-se enquanto respira pelo nariz dependerá do esporte. Se você pratica boxe, muitas vezes há necessidade de fazer um som shh, ou um tipo de respiração no impacto. Mas eu não acho que ninguém deva interferir em seus padrões normais de respiração no que se refere a esportes, canto ou alguma atividade. Sabe, o que eu estou falando é quando você está apenas parado, caminhando pela rua, qualquer atividade de baixo nível, trabalhando em sua mesa, você deve respirar pelo nariz de forma regular. Isso reduzirá a névoa mental em muitos casos, com certeza. É interessante, quando eu fui para a Índia para poder estudar meditação, acho que foi há uns 5 anos, eu aprendi que os monges mantêm a boca fechada o tempo inteiro, eles respiram só pelo nariz, então, a menos que estejam comendo ou conversando, suas bocas estão fechadas. E eles sempre parecem muito relaxados, alertas e atentos também, provavelmente deve ter um ótimo sono. É interessante porque você falava sobre sintomas, respirar pela boca, sono ruim. Eu percebi que 2 dias antes dessa névoa mental, eu estava em Las Vegas, na luta de Canelo, e fiquei acordado até tarde. Era horário de verão, eu fiquei além do horário normal, peguei voo de volta. Simplesmente não dormi muito bem nas 24 horas anteriores. Eu tive uma boa noite de sono na noite seguinte, mas no dia seguinte eu estava muito ruim. E, nos últimos meses, eu tenho respirado muito pela boca porque eu fiz uma
uma cirurgia onde eu coloquei 3 implantes onde me faltavam dentes, então coloquei pinos de titânio e enxerto ósseo. Eu não conseguia manter a boca fechada, eu tive que manter aberta para respirar, porque estava doendo. Então talvez essa combinação de sono ruins, noites sem respirar direito, tudo causou isso para mim, Parece muito né? provável. Em Las Vegas, você está lidando com ar-condicionado, então você está respirando muito ar seco durante a interessante. madrugada. Outra coisa é sobre o sistema imunológico. Ouvimos falar sobre o microbioma intestinal e, de fato, temos muitos microbiotas vivendo em nosso intestino. Podemos ter um microbioma saudável ou não saudável. É uma parte essencial da nossa biologia. Ele suporta o sistema nervoso, o sistema imunológico e tudo mais. Quando pensamos no intestino, normalmente pensamos no estômago, mas é claro que se entende até a boca e o nariz. Temos um microbioma nasal, um microbioma bucal, temos um microbioma uretral. As mulheres há um microbioma vaginal. Os microbiomas são essas bactérias que mantêm um revestimento mucoso saudável, idealmente. Sem dar uma aula inteira sobre o sistema imunológico, sua principal barreira para infecções de todos os tipos, bactérias, vírus e parasitas, é a sua pele. Se você tiver um corte na pele, estará mais suscetível. E esses são seus pontos de entrada. Você, na verdade, também possui No um ouvido microbioma também, ocular. os olhos. Também nos ouvidos, mas principalmente Boca. olhos, nariz e boca são os principais locais de entrada para infecções. E o nariz tem um filtro, né? E a boca você só suga. Isso mesmo, o nariz, na verdade, é melhor em filtrar ou remover bactérias, vírus e deixaremos os parasitas de lado por enquanto, do que a boca. Portanto, ser um respirador nasal é realmente muito melhor em termos de combater diferentes tipos de infecções, todos os tipos de infecções. E há um livro maravilhoso sobre isso, que foi escrito por alguns dos meus colegas em Stanford, se as pessoas quiserem se aprofundar. Se chama Jaws, A Hidden Epidemic. E os autores são Paul Ehrlich e Sandra Kahn, com um prefácio de Jared Diamond e uma introdução de Robert Sapolsky. Portanto, alguns nomes importantes estão envolvidos neste livro. Ele fala sobre como respirar pelo nariz de forma consciente durante o dia leva a um sono melhor à noite. Isso leva a uma melhor estrutura mandibular. Na verdade, cria mais espaço para a língua no céu da boca e nos dentes. Eles têm algumas imagens bonitas e nem tão bonitas de gêmeos que foram criados separadamente. Um deles era um respirador nasal e mastigava muitos alimentos duros, ou seja, fazia muito uso da mandíbula para mastigar os alimentos. Mastigar bem os alimentos é realmente bom para a mandíbula. Enquanto o gêmeo desses estudos foi para culturas ou áreas do mundo onde eles estavam comendo muitos alimentos moles. Existem exemplos, por exemplo, de crianças que tinham alergia a um hamster de estimação, um exemplo. A mudança no rosto dessa criança, ele passou de ter um rosto muito atraente para um rosto alongado. Os olhos tendem a cair. Para com Isso mesmo, porque os seios da face estão mudando de forma. A beleza desse sistema é que, quando você passa a ser um respirador nasal, toda a estrutura do rosto e da mandíbula muda e os olhos ficam menos caídos. Esse livro documenta tudo isso. Uau, então você pode reverter É reversível. também? É Para reversível. com isso. Isso envolve um Uau. pouco de esforço. Uma das coisas que você pode fazer que é divertido é apenas respirar pelo nariz durante suas corridas ou na esteira, ou qualquer tipo de exercício aeróbico que não seja a natação. Respire pelo nariz e vá apenas até onde você consegue manter a respiração nasal. No início é muito difícil nas primeiras sessões, mas na Muito. segunda ou terceira semana você descobre que tem uma capacidade maior de se exercitar. Meu amigo Brian McKenzie, que fez muito trabalho nesse sentido, trabalha com artistas de alto desempenho, como cantores de ópera, mas também atletas. Ele fez muito em relação ao uso da respiração nasal durante o exercício. O ponto é que se você respirar conscientemente pelo nariz, mesmo ao enviar e-mails ou mensagens de texto, você também evita o que é chamado de apneia de e-mail, ou devemos chamar agora de apneia de texto. Foram feitos estudos em que as pessoas estão mandando mensagens de texto e prendendo a respiração. Portanto, você está interrompendo o fornecimento de oxigênio. Acredito que o importante para voltarmos à névoa mental é que você deseja obter oxigênio no sistema. Idealmente, você está trazendo esse oxigênio para o sistema, principalmente pelo nariz e não pela boca. Isso não significa que respirar pela boca seja algo terrível de se fazer. Significa apenas que na maior parte do tempo você deseja respirar profundamente, de forma lenta, pelo nariz, talvez em torno de 4 ou 5 respirações por minuto. Não leve esses números ao pé da letra, mas você quer respirar devagar e profundamente pelo nariz na maior parte do tempo. Portanto, deve ser a regra do 80-20, onde você estava Claro. falando, comendo, Sim, se você 20% estiver do correndo em alta dia, né? velocidade, você vai respirar pela boca. Se estiver levantando pesos, praticamente artes marciais ou fazendo qualquer atividade que exija respiração pela boca para um melhor desempenho, então, obviamente, faça isso. Durante o resto do seu tempo de descanso, respire pelo nariz o máximo Isso mesmo. possível, né? E enquanto Também ajuda dorme. com infecções de ouvido e coisas desse tipo, porque todo o sistema, quando você ouve ouvido, nariz e garganta, existem médicos especialistas em ouvido, nariz e garganta, os otorrinolaringologistas,
E é porque todo o sistema de drenagem dos ouvidos, nariz e garganta funciona como um conjunto de pequenos rios que drenam para o mesmo local. O microbioma do nariz fica mais sensível se você respirar pelo nariz. A boca é um filtro terrível para vírus, o que significa que coisas podem entrar e causar problemas. Na maioria das vezes, uma doença começa com uma coceira na garganta, como se algo tivesse acontecendo lá atrás. Uma pequena Sim, tosse é aquela ou algo coceirinha assim. ali, isso é um uh-oh. O que é essa coceira? É a irritação do revestimento mucoso. E existem neurônios que ficam logo abaixo dessa região que agora estão sendo expostos porque o revestimento mucoso está se desgastando ou a química do revestimento mucoso está mudando. Qual a melhor maneira de reverter isso quando você começa a sentir essa coceira Nesse na caso, garganta? podemos contar com o nosso bom amigo. Bem, algumas coisas. Diminua a velocidade do que quer que você esteja fazendo, obviamente. Se você puder descansar um pouco. Se você puder tomar um banho quente, ou um banho de imersão, ou sauna, e depois ir para a cama e dormir 10 horas, isso seria ideal. Mas se você está na luta e tem aquilo... nosso amigo Wim Hof pratica algo chamado respiração Tumo. Às vezes chama assim, mas também tem outros nomes. E é um estudo maravilhoso que foi publicado no jornal Proceedings of the National Academy of Sciences, ou seja, um trabalho revisado por especialistas, mostrando que se você pegar 2 grupos de pessoas, injetar-lhes E. coli, uma bactéria que te deixa muito, muito doente, mas um grupo faz uma simples medicação e outro faz a respiração do tipo que vou descrever em um momento, que o Win e os participantes de Tumo e outras pessoas têm falado sobre isso há séculos. Os yogis, Sim, envolve hiperoxigenar o sistema para liberar adrenalina das glândulas adrenais, que ficam logo acima dos rins. A adrenalina é o gatilho para diversos tipos de células do sistema imunológico combaterem infecções. E o que eles descobriram foi que, se as pessoas fizerem um estilo específico de respiração antes da ingestão de E. coli, elas são capazes de evitar a febre muitas das vezes. Eles Loucura. reduzem a quantidade de citocinas inflamatórias, como IL-6, interleucina 6, entre outras, e aumentam as citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10. É um estudo realmente maravilhoso. O padrão de respiração é muito simples. Eu faço sempre que começo a me sentir um pouco desgastado, ou se sinto que posso estar pegando algo, ou se estava em um avião e alguém ao meu redor parecia não estar muito bem, ou se estou me sentindo um pouco cansado. E, perdoe-me porque não há outra maneira de explicar além de apenas fazer. Mas envolve 25 respirações profundas pelo nariz, neste caso, expirando pela boca, porque neste caso é apropriado expirar pela boca. Inspire pelo nariz, expire pela boca. No final disso, expire todo o ar. Segure a respiração por 15 a 60 segundos. Não lute contra o impulso de respirar quando sentir o impulso de respirar. Inspire e depois segure a respiração pelo tempo que puder até sentir o impulso de respirar. Obviamente não faça isso perto da água. Acredite ou não, algumas pessoas realmente morreram fazendo isso porque fizeram isso na banheira ou antes de mergulhar embaixo da água. Então, por favor, não faça isso. Basicamente, eu não farei todas as 25 respirações, mas é mais ou menos assim. Então, grandes inspirações profundas, eu já posso sentir que estou começando a me aquecer. Isso é a liberação de adrenalina. Uma sensação de Você está formigamento, hiperoxigenando. Você está liberando adrenalina. A adrenalina é o sinal para o sistema imunológico enviar células assassinas e células que combatem infecções. Normalmente não pensamos no fato do que o estresse é realmente o sinal para o sistema imunológico. Sempre ouvimos que o estresse esgota o sistema imunológico. Isso é verdade se você permanecer cronicamente estressado. Mas os humanos são incrivelmente bons em combater estressores. Depois eles param, relaxam e bum, eles ficam doentes porque o sinal de adrenalina cai. Outra maneira de fazer isso seria tomar um banho de gelo ou um banho realmente frio. Você obtém a liberação de adrenalina, e esse é basicamente o efeito do banho de gelo. É disso que você A precisa. liberação de adrenalina. Algumas pessoas se sairão bem fazendo um treino curto de HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade, porque novamente é adrenalina. Portanto, não é um treino que esgota, mas sim 12 minutos de sprint, caminhada. Meus sprints são diferentes do seu porque você realmente faz sprint. Você é mais rápido do que eu ainda. Não, nos meus melhores sonhos. Mas, obrigado por isso. Você pode levantar mais, com Não, nos meus certeza. melhores sonhos, mas, obrigado por isso. Isso é o que eu faço ocasionalmente, se estou viajando ou me sentindo meio desgastado. Talvez eu faça 2 ou 3 rodadas do que acabei de descrever, e no final das contas, tudo se resume à liberação de adrenalina. Esse bolus, como chamamos uma dose de adrenalina em seu sistema, sinaliza para o sistema imunológico se ativar e combater. Para se defender contra... Para se defender. Ficar doente. Isso mesmo, é por isso que as pessoas que já cuidaram de uma criança doente ou de um parente doente
conseguem continuar. Elas não comem, não dormem, não cuidam de si mesmas e não ficam doentes. É claro que se você for exposto a carga viral suficiente ou uma quantidade suficiente de bactérias, pode ficar doente. Mas é esse tipo de coisa que eu faria se estivesse sentindo uma coceira na garganta, um pouco desgastado. Então, eu também tomaria um banho e me certificaria de comer algo saudável e ter uma boa noite de sono. Um bom sono. Qual a rotina, então, a rotina ideal pela manhã ou à noite para preparar seu cérebro, sua mente, para um desempenho ideal e evitar a névoa mental? Ok. Vou descrever isso listando o protocolo primeiro e em seguida apresentarei alguns dos mecanismos científicos. Perfeito. No passado, tendi a fornecer o mecanismo e em seguida os protocolos. Eu sei que algumas pessoas pensam, chega desses acadêmicos, apenas me diga o que fazer. Se as pessoas quiserem entender o mecanismo, ficarei feliz em explicar. Devo dizer que o que mencionarei não é tudo o que faço. Por exemplo, eu me levanto e como a maioria das pessoas, vou ao banheiro e tomo um copo d'água. Escova os dentes. Faço essas coisas. Não estou listando cada passo direito, esquerdo pela manhã, mas sim, as coisas são voltadas para colocar a mente em um estado adequado para mim. Para mim, eu vou descrever a minha rotina. Geralmente eu levanto entre 5:30 e 7 da manhã, dependendo de quando fui dormir. Não sou muito regular em relação ao horário em que vou dormir, mas geralmente isso acontece entre 10:30 e meia-noite. Tento evitar a meia-noite, mas acontece. Então eu me levanto. Obviamente vou ao banheiro, bebo um pouco de água. Acredito que se hidratar seja muito importante. Bebo um pouco de água. Em seguida, a camada fundamental da saúde é ajustar seu ritmo circadiano. A maneira mais simples de fazer isso é sair por 10 minutos e receber luz intensa nos olhos. Vou listar algumas coisas que as pessoas sempre perguntam. Se você acordar antes do sol nascer? Bem, a regra é simples, se você quer estar acordado, acenda o máximo de luzes brilhantes possíveis em sua casa, mas quando o sol sair, vá para fora e veja um pouco de luz solar. Você não precisa olhar diretamente para o sol, mas precisa sair da sombra se puder. Não use óculos de sol, se puder fazer isso com segurança. Não tente fazer isso através de uma janela. Não tente discutir comigo sobre esse ponto. Vai para fora, As pessoas perguntam, e quanto a uma janela? Bem, a filtragem das ondas de luz importantes através da janela é muito alta. Levaria horas para você ajustar o seu círculo circadiano. Você quer fazer isso porque uma vez a cada 24 horas você terá um pico de cortisol, que é um pico saudável. Você quer que esse pico ocorra cedo no dia porque isso prepara o estado de alerta para o restante do dia. Existem estudos muito interessantes realizados por meus colegas no Departamento de Psiquiatria e Biologia de Stanford, mostrando que se esse pico de cortisol começa a ocorrer tarde demais no dia, você começa a ver sinais de depressão e isso é realmente um marcador bem conhecido da depressão. Portanto, você quer que esse cortisol quase estressado, tipo, o dia está começando, tenho muito a fazer, ocorra cedo no dia. A luz solar irá despertá-lo. O que é realmente legal é que, ao longo do tempo, você começará a perceber que a luz do sol o desperta cada vez mais. O sistema se ajusta. Se você perder um dia, não é o fim do mundo, porque é o que chamamos de sistema de integração lenta, mas não perca mais de um dia. Se você mora em uma área onde é muito nublado lá fora, saiba que a luz solar, os fótons que atravessam essa cobertura de nuvens, são mais brilhantes do que suas luzes internas mais brilhantes. Se você mora em uma região muito escura do mundo, ou é inseguro, ou simplesmente impraticável sair de casa de manhã, então pode fazer sentido usar um simulador de amanhecer ou uma dessas luzes, mas elas tendem a ser muito caras. O que recomendo às pessoas é usar apenas uma luz anelar, uma luz azul. Neste caso, você pode energizar seu sistema. Portanto, obtenha aquela luz matinal. Isso desencadeia uma série de coisas, como o ritmo da melatonina, para se manifestar 16 horas depois e ajudar você a dormir. Eu diria que esse é o passo fundamental de qualquer bom dia. E se você não fizer isso o suficiente, estará buscando várias coisas em seu corpo. Isso afeta a digestão também? Sim, cada célula do seu corpo possui um relógio de 24 horas. Esses relógios precisam estar sincronizados no mesmo horário, então imagine uma relojoaria com relógios diferentes. Você não quer que eles disparem em horários diferentes. E essa visualização da luz solar ou luz intensa cedo pela manhã, eu diria entre 30 e 60 minutos após acordar, ou por cerca de 10 minutos, ou se estiver muito nublado, talvez por volta de 30 minutos. Isso ativa um tipo específico de neurônio no olho chamado célula ganglionar retiniana intrinsecamente fotossensível, se as pessoas quiserem pesquisar mais sobre isso. Isso sinaliza para o relógio circadiano, que está logo acima do céu da sua boca. Esse é o relógio circadiano mestre, que então libera uma série de sinais para o seu corpo. Isso tudo acontece muito rápido, e cada célula do seu corpo é ajustada para o mesmo ponto de referência de tempo, para que seu sistema possa funcionar como um belo concerto de células, em vez de estar desregulado.
E seu intestino tem um relógio. Seu fígado tem um relógio. As células do seu coração têm um relógio. Cada célula da pele tem um relógio. Para aqueles que não estão motivados o suficiente pelo cortisol e por todas as outras coisas, na verdade, o processo de renovação das células-tronco na pele, cabelo e unhas é ativado por esse sistema. Portanto, o cabelo cresce mais facilmente, a pele se renova, as unhas crescem mais rapidamente porque você tem células-tronco, literalmente células que liberam mais células, que se tornam novas células capilares, células de pele ou células que compõem as unhas. Portanto, a pele e o cabelo e as unhas também se beneficiam. Isso precisa ter uma exposição de luz para os olhos. Quando falamos sobre todas essas coisas, como o intestino e a pele, é tentador dizer, é a luz do sol na pele. Na verdade, isso só pode ser sinalizado pelos olhos, porque o relógio está localizado profundamente no cérebro, esse relógio mestre. Você precisa do sinal para chegar a esse relógio mestre. Então não ponha óculos de sol. Se você puder evitar usar óculos de sol com segurança. Existem pessoas, por exemplo, que têm degeneração macular e precisam evitar luzes intensas e elas sabem disso porque seu oftalmologista as orienta. Se você usa lentes corretivas, óculos de contato, mesmo que tenham filtragens UV, tudo bem. Na verdade, se você pensar no que um óculos de grau ou uma lente de contato faz, ele foca a luz no olho, na verdade, na retina. Ele amplia, no fundo do olho. Enquanto olhar através de uma janela a filtra, ela bloqueia uma certa quantidade de luz que entra, mesmo que seja uma janela bem transparente. Portanto, sai para fora. Se você usa óculos, tudo bem. Se você usa lentes de contato, tudo bem. Se você puder sair em uma varanda voltada para o leste pela manhã, quando o sol nasce, ótimo. Você não precisa ver o sol cruzar o horizonte, mas idealmente você vê o sol quando ele está em um ângulo solar baixo, não diretamente acima. Se você esperar 2 ou 3 horas após acordar para expor seus olhos à luz intensa, e estará prejudicando o seu ciclo de sono, vigília, e isso pode levar ao que chamamos de insônia. Isso é importante fazer nos primeiros 60 minutos. Sair, ficar 10 minutos. Você não precisa estar diretamente no sol, mas é bom poder olhar e ver o sol, né? Sim. Tá tudo bem ficar na sombra ou a luz tem que bater na sua pele também? Depende de quão brilhante está. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e onde moro há muitas árvores. Vi que o sol estava... Havia muitas sombras, mas estava projetando um belo feixe de luz na rua, bem em frente à minha casa. Então, eu sou o estranho que foi até lá. Com seu café. Com meu café. Na verdade, eu atraso o café. Foi com água pela manhã. Vou falar sobre por que atraso o café. Eu estava encostado em uma árvore. Confesso que estava mandando mensagem de texto em parte desse tempo. Me perdoe, sou humano. E aproveitando a luz solar entrando pelos meus olhos por alguns minutos. Permito-me piscar, obviamente, não sou burro. Então você não deve olhar diretamente. Você não quer olhar pro diretamente. sol. Existe uma rede de segurança. Acho que se for um horizonte mais Sim, não é tão baixo... intenso. Temos um mecanismo de segurança embutido, que é só se você precisar piscar e fechar os olhos, feche os olhos. Eu tenho luz solar nos olhos, recebo olhares estranhos dos meus vizinhos, mas eles me conhecem e também fazem isso. Às vezes eles se juntam a mim. Os animais naturalmente fazem isso. Eles migram para o sol, então eu entro em casa, são uns 10 minutos mais ou menos. Parece muito tempo, mas é extremamente benéfico. Em seguida, dentro de casa, se eu quero ficar acordado, tento acender o máximo de luzes brilhantes que posso. Um dos grandes erros que cometemos nos últimos anos, como cultura, é assumir que a luz azul é ruim. Durante o dia, muita luz azul é ótima, porque é o melhor sinal para essas células que despertam seu sistema. Isso ativa todos os tipos de importantes vias hormonais e vias de vigília. Pode reduzir a névoa cerebral, de certa forma. Claro. E à noite que você quer evitar luzes azuis e luzes brilhantes de qualquer tipo. Podemos falar sobre isso. Ok. Então, eu volto para dentro e não tomo cafeína imediatamente. É importante, de várias maneiras, atrasar a cafeína o suficiente para que você possa eliminar alguns dos sinais químicos no cérebro e no corpo que levam à sensação de fadiga. Quanto mais tempo você fica acordado, mais molécula chamada adenosina se acumula em seu sistema. Quando você dorme, você reduz esse nível de adenosina. Quando você acorda de manhã, esse nível de adenosina pode estar em 0, mas muitas vezes ainda há um pouco restante. A cafeína é um antagonista da adenosina. Ela bloqueia a função da adenosina. É um pouco mais complicado do que isso, mas é efetivamente o que ela faz. Se você acorda e, digamos, arbitrariamente, ainda tem 20% de adenosina que não foi eliminada, isso é uma sonolência com a qual você acordou. Então você vai e toma seu café e bloqueia a capacidade da adenosina de ter aquele efeito. Mas ela não desapareceu, então quando o efeito do café passa no meio da manhã, agora a adenosina está lá e você sente uma queda no meio da manhã ou no meio da tarde. Eu atraso a ingestão de cafeína por cerca de 90 e idealmente 120 minutos depois de acordar, porque dessa forma você reduz muito o nível de adenosina, próximo de 0, e não tem essa queda de energia à tarde.
Por anos eu tinha essa queda de energia após o almoço e pensei que talvez estivesse comendo demais no almoço, o que provavelmente estava, mas eu talvez estivesse comendo os alimentos errados. Descobri que tudo estava relacionado ao momento em que eu consumia cafeína. Seu sistema aprende a acordar naturalmente, você obtém um aumento natural de cortisol e adrenalina. Dê tempo Dê tempo a ele. As pessoas odeiam essa parte porque é um pouco difícil para os viciados em cafeína, mas eu sou um sério viciado em cafeína e abraço isso. Vou te dizer, isso também torna a alegria do café muito maior. Tipo, esperar por ele, você tá Exatamente. aguardando, né? Ah, meu Tem um gosto primeiro melhor. gole. Isto está relacionado ao sistema de dopamina, que sei que vamos falar mais tarde. Ok. Às vezes eu bebo chimarrão em vez de... Eu adoro mate. O mate é um... Você coloca mel ou algo Não, doce? eu não gosto ou... muito de coisas doces. Ok, eu queria ter essa doença, eu queria ter isso Sim, aí. Eu gosto de coisas salgadas e saborosas. E eu gosto de chimarrão por várias razões. Eu não gosto dos mates muito defumados. Meu pai é argentino, então eu cresci bebendo mate. Mas você não fala espanhol, né? Sim, eu falo 4 palavras em espanhol e ainda as falo mal. Seu pai é fluente? Ele é fluente. Pera aí. Eu sei. Pais que são... Cara, é um crime isso. Eu sei, é um crime bem... Não é um crime que eu cometi, eu amo meu pai. Seu pai cometeu, Bem, pais bilíngues, por favor, incentivem seus filhos a aprenderem múltiplos idiomas. Pais de músicos... Ensine seus filhos a tocar, Você já viu? As pessoas que tocam violão na faculdade, digamos assim, suas vidas são melhores do que as de todo mundo. Quais são os benefícios, como um ponto lateral aqui, falando sobre mate? Quais são os benefícios de aprender 2 idiomas no desenvolvimento da infância em comparação em aprender um? Bem, provavelmente há vários benefícios, além dos benefícios práticos na vida e empregos e oportunidades que surgem de... conexão, relações... Com certeza. E e oportunidades de relacionamento. Se você estiver com alguém... Eu estive em um relacionamento por vários anos com alguém que era da França e falava francês. Uau. E, eventualmente, aprendi um pouco de francês e podia entender, mas nunca realmente entendia a sutileza do humor. E havia uma coisa que não podíamos compartilhar, infelizmente. Então, existem múltiplas razões para... Há muitas razões para aprender idiomas, mas do ponto de vista do cérebro, quero dizer... Você tem essa, como dizemos, arquitetura neural, essas coisas do cérebro que são dedicadas à linguagem, principalmente no lado esquerdo, mas há funcionalidades em ambos os lados. E essas áreas são como um modelo para qualquer idioma que você é exposto. Você pode ativar muito esse espaço neural se aprender vários idiomas, e o que lhes proporciona uma flexibilidade melhor para aprender novos idiomas. Então, as línguas de origem latina permitem, você poderia aprender francês quando criança e falar inglês e depois achar mais fácil falar italiano, ou aprender italiano e achar mais fácil aprender francês. Da mesma forma que se você aprender a tocar oboé quando criança, tocar guitarra será mais fácil para você, apenas por causa dos circuitos neurais para entender escalas e afinação e essas coisas. Dá para perceber que não sou música. E esses circuitos estão lá. Então, eu acho que há uma utilidade tremenda nisso. Entendi. Mas o mate é pelo café. O mate também tende a ter... E nunca é um tópico agradável, mas é um pouco laxante, o que ajuda a manter a digestão fluindo no seu sistema. E ele contém algo chamado peptídeo, semelhante ao glucagon, um GLP. Um GLP é algo que você vai ouvir muito mais nos próximos anos. Atualmente está em ensaios clínicos para o tratamento de diabetes e obesidade. Ele melhora a lipólise e a conversão de gordura em energia. E é apenas Então ajuda a queimar gordura. Ajuda você... Devemos ter cuidado, porque às vezes isso fica complicado. Ele ajuda você a utilizar a gordura como fonte de energia. E não precisar de açúcar. Certo, você visivelmente perde gordura ou não, depende se você está em déficit calórico, mas ele ajuda a direcionar o metabolismo, digamos assim, para usar as reservas de gordura como recurso energético, o que é muito bom. E também tem alguns efeitos indiretos na regulação do açúcar no sangue através da via de gerenciamento da insulina. E o mate tem cafeína ou não tem cafeína? Na maioria das vezes tem cafeína, e muitas vezes pode ser uma quantidade muito alta. O que eu gosto é... Eu pensei que você tivesse dito sem cafeína por 90 minutos, certo? Certo, então eu não tomo mate até 90 a 120 minutos depois de acordar. Estamos falando de café, mas às vezes eu tomo café e às vezes tomo mate. Entendi, ok. E se eu realmente estiver indo para isso, eu realmente tenho essa... Gosto de tomar o mate e o café. Gosto de beber um e depois o outro. O mate também é bom porque contém eletrólitos, então não é tão desgastante. Desidratante. Sim, bem, seus neurônios funcionam com sódio, magnésio e potássio. É assim que os neurônios disparam. Íons de sódio entram na célula.
Se você está com baixo teor de sódio ou desidratado, seu cérebro não vai funcionar tão bem. Então, a cafeína na forma de café é ótimo. Mas você provavelmente deve beber o dobro de água para cada volume de café que você bebe para se hidratar. E Minha muitas água. pessoas se sentem nervosas quando bebem cafeína, ou se sentem tontas, ou de repente ficam com fome. Muitas vezes isso ocorre porque elas têm baixo teor de sódio. Acho que em 2022 também vamos ouvir muito sobre o valor do sal. O sal é um nutriente essencial. Obviamente, pessoas com hipertensão não devem consumir muito sal. Mas, agora, há muita boa ciência para apoiar o fato de que se você se sentir tonto ou sentir que está com baixo nível de açúcar no sangue, muitas vezes tomar um pouco de sal, colocá-lo em água e beber, talvez com um pouco de suco de limão para ajustar o sabor de repente você se sente mais estável, mais alerta. Por quê? Porque o sal e a água têm uma relação interessante. Isso aumenta o volume de sangue e muitas vezes você está aumentando o fluxo sanguíneo para o cérebro simplesmente aumentando sua ingestão de sódio. Então, acho Uau. que estamos... Então o mate tem muitos O ingredientes, mate tem né? eletrólitos, não tem sal. Mas eu diria para quem está pensando em sua rotina matinal e em nebulosidade mental, não há razão para não colocar uma pequena pitada de sal na sua água matinal. E se você não está bebendo muito café em qualquer forma, ou cafeína em qualquer forma, devo dizer, então você quer ter certeza de que está obtendo sódio suficiente. E você vai perceber que se beber muita cafeína, você vai desejar sódio. Isso tem uma relação com os rins e a aldosterona, e não temos tempo para entrar nisso, mas sempre me certifico de que se estou bebendo água antes ou junto com minha cafeína, tenho que colocar um pouco de sal. Entendi. E existem muitas empresas de suplementos agora surgindo, e não precisamos mencionar marcas, mas estão vendendo solução salina, e isso está se tornando grande. É. Sim. Ok, então água, luz, sem cafeína até 120 minutos. O que é que vem depois? Água com sal. Então, é uma Ok. questão de saber se estou treinando naquele dia ou não. E eu acredito que fazer exercício seja importante. Acho que tendo revisado os dados e conversado com diversos especialistas nesse assunto em particular, é um cara que é realmente ótimo. Você talvez o conheça, Dr. Andy Galpin, que está no Cal State Fullerton. Um excelente fisiologista do exercício, mas também, se você olhar os estudos massivos sobre exercícios e saúde cardíaca, algumas coisas ficam claras. Uma delas é que todos devem praticar de 120 a 150, talvez até 150 a 180 minutos de exercícios cardiovasculares de chamada zona 2 por semana. E esse é o tipo de exercício cardiovascular em que você está se esforçando. Você poderia ter uma conversa, mas está no limiar onde não é muito fácil ter uma conversa. Não estamos falando de sprints. E existem inúmeros efeitos na saúde do coração. Saúde vascular, em todo o corpo, microbioma intestinal, estabilidade músculo-esquelética, saúde mental, todas essas coisas. Então, eu tenho uma rotina em que eu faço treinamento de peso por 1 hora de manhã, ou faço uma parte desse cardio semanal e alterno entre treinamentos de peso e um dia e cardio no próximo. Treinamento de peso. Então, um dia por semana eu não faço nada, não faço nenhum exercício. 6 dias por semana, então, você se exercita. Sim, às vezes eu falto alguns dias por causa de viagens ou outros compromissos. Posso tirar 2 dias de folga. É. Eu nunca faço exercícios por 7 dias seguidos. Pessoalmente, sempre me saio bem tendo um dia completo de folga por semana. Mas a hora de exercício geralmente inclui de 5 a 10 minutos de aquecimento, então é trabalho pesado. Isso é algo novo que podemos abordar quando eu falar sobre dopamina. Mas eu não me permito verificar as redes sociais, mensagens de texto, ligações e ultimamente nem mesmo música quando treino, por razões que podemos discutir posteriormente. Estou realmente tentando me concentrar no que estou fazendo e tentando extrair a maior quantidade de prazer do processo em sua forma mais pura. Então, sem celular, Eu essencialmente. tento não pegar o celular. Às vezes eu uso a música ou ouço um podcast porque é um ótimo momento para fazer isso, então não quero dizer que nunca faço, mas na maioria das vezes estou me esforçando para apenas fazer meus exercícios. Ser presente. Sim. Não importa se você corre, nada, anda de bicicleta, rema. As pessoas hoje em dia podem fazer calistenia ou treinamento com pesos ou algo assim. A questão do treinamento com pesos é interessante, porque, além de construir músculos, está muito claro que são necessárias 5 séries por semana por grupo muscular para mantê-lo. E isso é verdade para homens e mulheres. E, obviamente, em crianças pequenas, você não quer que elas façam treinamento com pesos pesados, porque isso pode interromper o crescimento ósseo longo delas. Isso é um mito ou o que dizem, de qualquer forma, mas eu não sei. As crianças estão se desenvolvendo de qualquer maneira. Então, não sei, vou deixar isso para os treinadores decidirem e para os pais. Mas acho que as pessoas que estão na faixa de 20 anos e além é realmente importante. Se você olhar para a longevidade, muitos dos principais ferimentos e mortes prematuras
E não apenas devido a acidentes, mas doenças crônicas ocorrem quando as pessoas caem e quebram o quadril, simplesmente por não serem fortes o suficiente. E, portanto, acho que ser forte, independentemente de quem você é importante. Então, 5 séries por semana no mínimo e provavelmente mais perto de 10. As rotinas se desenrolam de forma diferente. Então, eu faço assim, as pessoas do jeito delas. Então, eu tento fazer exercícios ou faço um trabalho de 90 minutos. E se eu fizer exercícios, podemos falar sobre isso. Depois, eu tomo banho e faço o meu trabalho de 90 minutos. Mas às vezes faço o trabalho de 90 minutos primeiro. E geralmente é quando começo a beber cafeína. E o trabalho de 90 minutos é um tempo sério e inegociável, em que não me permito estar na internet. Não estou verificando e-mails, não estou enviando mensagens de texto, meu telefone está desligado, e não está no modo avião. E é um processo de aprender a se concentrar e aprender a fazer o que chamamos de funções não vá no cérebro. Portanto, temos uma área do cérebro chamada gânglios basais que controlam funções vá, como pegar uma caneta, e funções não vá, que é resistir ao impulso de fazer algo. E esses circuitos muito importantes para aprender a controlar a atenção e controlar o comportamento. Animais jovens, filhotes, humanos, não fazem muito bem o não vá. Você conhece o exemplo dos 2 marshmallows? Certo, os 2 marshmallows, você oferece às crianças um marshmallow. E você diz, Sim. se você não comer, vai ganhar 2 marshmallows em 10 minutos. Algumas crianças conseguem fazer isso. Isso é puro, é uma tarefa de não vá. Em 10 minutos. Você está dizendo o quão bem você consegue resistir ao impulso de simplesmente pegar e comer o marshmallow. E há várias coisas que imitam isso. Outro comportamento não vá seria a meditação, por exemplo, em que você senta e é um pouco desconfortável ficar em pernas cruzadas. Seus pensamentos estão se distraindo. Você se lembra de algo que precisa fazer e está resistindo à tentação de levantar e fazer algo diferente. E então, esse trabalho de 90 minutos é uma espécie de meditação combinada com trabalho funcional para mim. E então, para mim, isso poderia ser escrever, planejar um podcast, ler, e é algo que é um pouco desafiador. E a coisa importante a entender sobre esse trabalho de 90 minutos é que você deve esperar algum atrito no início. Não é como se você estivesse simplesmente apertando o interruptor e já estivesse dentro. Leva algum tempo para entrar nesse modo focado. E ao longo desse tempo, seu cérebro vai oscilar. E existe uma técnica que você pode usar para melhorar seu foco antes desse trabalho de 90 minutos. E eu realmente faço isso. Pode parecer um pouco louco, mas na verdade está fundamentado em uma boa neurociência. O que é colocar uma cruz, apenas um alvo, a uma certa distância, em uma folha de papel e forçar a olhar-se para ela, sem piscar por cerca de 30 a 60 segundos. E o que você está fazendo é aumentar os circuitos neurais no cérebro que controlam o vá e o não vá, e direcionando sua atenção visual. Seu foco, né? Você está se concentrando. O foco visual impulsiona o foco cognitivo. E para as pessoas que não têm visão, o foco auditivo impulsiona o foco cognitivo. Então, o foco visual impulsiona o foco cognitivo. Sim. Esses 2 pequenos pedaços que chamamos de olhos são como as pessoas já devem ter ouvido eu dizer antes. 2 pequenos pedaços de cérebro que estão fora da caixa craniana. Eles são a única maneira que seu cérebro sabe o que fazer em termos de saber se é dia ou noite, quem está lá fora, etc. Mas também é um mecanismo pelo qual você direciona seus sistemas de atenção de todos os lugares. Imagine refletores se movendo e trazendo esses refletores para um local comum e intensificando esse holofote. E como a maioria do trabalho envolve o que chamamos de esterocepção, olhando para fora de nós mesmos, isso é muito diferente de sentar-se em meditação, onde você está se concentrando internamente. Porque quando você se senta para trabalhar, você meio que quer esquecer do seu batimento cardíaco e de como seus pés estão no chão e que suas costas podem estar um pouco doloridas ou algo assim. Você quer estar focado no trabalho, então eu coloco um temporizador e forço 90 minutos disso. E é realmente difícil, Luiz. Em alguns dias eu dou qualquer coisa para ir pegar algo na geladeira, qualquer coisa. Levantar, me distrair. E ocasionalmente eu falho. Eu vou levantar e fazer algo e vou olhar para o meu telefone. Às vezes eu vacilo, mas se você aprender a fazer esse período de 90 minutos Eu aposto que consistentemente você cria um trabalho incrível. Você vai fazer o seu melhor trabalho. E o que é realmente maravilhoso é que não é apenas sobre o trabalho que você realiza nesse período. O que acaba acontecendo é algo realmente especial. Esse tipo de combinação de meditação e trabalho, como estou chamando, tem o efeito de você realmente ajustar e melhorar seus circuitos neurais para foco e atenção. Então, depois disso, ok, você liga a internet, verifica seu e-mail, manda mensagens, você provavelmente está com fome agora. Eu estou com fome se eu exercitei. Vou comer minha refeição no almoço. Eu geralmente faço jejum até o almoço na maioria dos dias. Mas o que acontece então é, depois do almoço ou algo assim, você decide, eu vou sentar e ler algo, ou vou trabalhar mais, mas só tenho 20 minutos. Você consegue se concentrar como um laser.
É porque os circuitos aprenderam. Você reconhece aquele estado. Acho que a analogia seria fazer o treino mais difícil de manhã, ou talvez seja um período de aprendizado de habilidades. Eu sei disso porque você costuma jogar esportes profissionalmente, e à tarde será difícil recriar toda aquela sessão de 90 minutos. Mas você volta e pode se concentrar e está exatamente ali, porque seu sistema nervoso reconhece que você está ali. E é uma parte sagrada da minha manhã, tão sagrada quanto ver a luz do sol. Uau! E é algo muito difícil de incorporar, mas eu realmente agendo isso, assim como agendaria uma chamada no Zoom. E é realmente legal porque, por exemplo, se você tem uma interação social em que alguém se aproxima de você e diz eu tenho algo para fazer e você está um pouco distraído ou algo que preciso te dizer, você perceberá que você pode intensificar rapidamente o que chamamos de foco da atenção na neurociência. E é uma habilidade. Eu tenho ouvido muito ultimamente sobre déficit de atenção e dificuldades de concentração. E, de fato, algumas pessoas têm diagnóstico clínico de déficit de atenção e existem recursos para elas. Eu fiz um podcast completo sobre TDAH, mas muitas pessoas não têm déficit de atenção no sentido clínico. Elas criaram isso porque nunca realmente ensinaram o cérebro a se concentrar por muito tempo, e o telefone está bem aqui e há distrações por toda a parte. E então, é claro, isso levanta todas essas perguntas, como as pessoas dizem. Você ouve música? Você ouve white noise? Existem muitas ferramentas e truques. Às vezes a música ajuda, às vezes atrapalha. Às vezes estar em um café pode ajudar, às vezes o silêncio absoluto ajuda. É realmente individual e depende do contexto. Então, não quero dar uma prescrição, mas esse trabalho de 90 minutos, se eu puder fazer todas essas coisas e depois ter esse período de 90 minutos de trabalho e depois almoçar, sinto que o sistema está pronto para tornar o resto do dia ainda melhor. Porque frequentemente ouvimos falar sobre a rotina matinal perfeita, mas não estamos pensando em como essa rotina influencia o resto do dia. Quando você começou a implementar esses 90 minutos de foco? Bem, toda essa ideia de foco deliberado realmente começou para mim na faculdade, porque, para resumir, eu não era um estudante disciplinado no ensino médio. Eu mal terminei o ensino médio. Eventualmente me organizei. E fui para a faculdade e, após o primeiro ano, tive um desempenho muito ruim. Saí, fui para a faculdade comunitária e depois voltei e decidi que era hora de levar as coisas a sério. Isso foi tudo antes do celular, porque agora tenho 46 anos. Então, eu costumava sentar à minha mesa, eu me permitia, naquela época eram CDs, 2 CDs diferentes. Era um CD do Rancid e um CD do Bob Dylan. Esses eram os únicos CDs que eu me permitia ouvir. Eu tinha meu café, minha água e ia ao banheiro, então não me permitia levantar por 2 horas. Eu apenas estudava. E houve momentos em que eu passei muito tempo apenas olhando para a ponta da caneta e me perguntando se isso ia funcionar. Mas então, percebi que se eu conseguisse apenas 15 segundos de foco, eu percebia que conseguia me concentrar melhor. Então, não se trata de séries e repetições na academia, onde há fadiga. E, por exemplo, se você fizer 10 séries de 10 repetições, é muito difícil manter esse desempenho 20 minutos depois. Percebi que com o foco, é algo em que você entra em uma rotina. Agora, depois de cerca de 90 minutos, é muito difícil manter isso. E há muitos dados mostrando que essas sessões de aprendizado de 90 minutos, chamadas de ritmos ultradianos, grande parte da nossa vida é dividida em ciclos de 90 minutos. Mas essas sessões de aprendizado de 90 minutos são muito boas. E há alguns truques adicionais se as pessoas realmente quiserem ser mais sofisticadas. Existem dados muito interessantes publicados no ano passado no Cell Report sobre o que são chamados de efeitos de intervalo. Então, quando você aprende algo, seja uma habilidade física ou está aprendendo um idioma, digamos que esteja trabalhando em fases em espanhol, porque está aprendendo espanhol, como sabemos, e está se esforçando muito, mais do que o normal. Descobriu-se que, se você parar aleatoriamente de vez em quando e ficar 10 segundos sem fazer nada, o cérebro... Isso agora foi demonstrado por imagens cerebrais. O cérebro faz muitas repetições dentro desse pequeno intervalo de descanso do material que você estava tentando aprender. A velocidade de aprendizado e a profundidade do aprendizado são muito maiores. Esses efeitos de intervalo foram demonstrados para aprendizado de habilidades físicas, aprendizado de idiomas, matemática, música, entre outros. E é o mesmo processo que ocorre durante o sono. Normalmente você aprende algo durante o dia, tenta aprender, vai dormir e durante o sono há uma rápida reprodução dessas informações. Certo. É nesse momento, na neuroplasticidade, que ocorre a reorganização das conexões, esses pequenos intervalos que você está inserindo de forma aleatória, não a cada 3 minutos, mas apenas aleatoriamente, aproveitando esses 10 segundos. 10 intervalos. Oferece a vocês muitas repetições, então, se alguma vez houvesse uma espécie de trapaça, é isso que chamam no videogame? Eu não jogo videogame.
Mas trapaça. É isso, de vez em quando você apenas para e não faz nada. Você não precisa fechar os olhos e está obtendo mais repetições, então você solta isso. E então, algumas pessoas gostam de fazer isso. Então estamos quase terminando amanhã. Mas eu seria negligente se não dissesse que sempre depois do almoço faço um descanso profundo de 10 a 30 minutos ou hipnose. E o que isso faz por você? Bem, o que faz, pelo menos o que os dados mostram, porque agora houve 2 estudos publicados no ano passado, um no Cell Reports, e acredito que o outro também tenha sido no Cell Reports. Um excelente periódico da Cell Press, mostrando que cochilos de 20 minutos ou coisas do tipo que eu acabei de descrever, a hipnose que eu descrevi, permitem que a neuroplasticidade desencadeada durante aquela sessão de aprendizagem ocorra muito mais rapidamente, e assim as pessoas aprendem mais rápido. Interessante. Sim, para algumas pessoas, uma soneca não é algo viável. Algumas pessoas perguntam, sonecas são boas ou ruins? Se a sua soneca interferir no seu sono noturno, é ruim. É ruim. Se sua soneca não interfere, então está tudo bem. E a soneca que são mais curtas que 90 minutos, de 10, 20, 30, 45 minutos, mas certamente não mais longas que 90 minutos. Serão melhores do que sonecas mais longas que 90 minutos, por razões relacionadas ao sono. Então isso basicamente encerra amanhã, e o resto do dia depende do que está acontecendo. Claro. E acho que é muito variado para descrever, mas eu sugiro que as pessoas tentem obter um pouco de luz solar enquanto o sol está se pondo à noite ou no final da tarde, dependendo da época do ano e de onde você mora, a mesma prática. Porque agora você está enviando 2 sinais para o relógio circadiano mestre sobre quando é amanhã e quando é a noite. E esse relógio possui o que chamamos de oscilador da manhã e da noite. Então, se você pode dar mais sinais, então o sistema se torna mais robusto. Isso também te protege um pouco contra a exposição à luz brilhante à noite por razões relacionadas à sensibilidade da retina. Então, saia por 10 ou 15 minutos, cheque. Tudo bem se você precisar checar suas mensagens de texto, mas faça isso na frente do seu prédio ou da sua casa. Isso será muito bom. Isso é legal. Essa é a rotina matinal definitiva para ti? Essa é a rotina matinal definitiva para mim. E as pessoas podem dizer, bem, você está trabalhando apenas 90 minutos, mas eu apostaria que nesses 90 minutos... 90 minutos que são melhores que 6 horas de distração, Nesses não 90 é? minutos estou realizando muito mais do que eu realizaria em 3, 4 horas. Uau. Muitas vezes eu faço uma segunda sessão de 90 minutos à tarde. Mas poucas pessoas conseguem fazer mais de 3 ou 4 horas de trabalho realmente focado por dia. É. E estou falando de trabalho real. Não estou falando de checar coisas ou, checar e-mails, Responder brainstorming e-mails. com pessoas, o que também é divertido e pode parecer trabalho. Mas estou falando de trabalho criativo. Estou falando de matemática difícil. E estou falando de trabalhar em um problema onde realmente parece haver esforço e atrito. Estou falando de não levantar para pegar um copo de água, mesmo que você esteja Uau. com sede. Estou falando, Fica quer dizer, isso é um focado, pouco... Sim, isso é um pouco masoquista, mas o resultado é enorme por causa do que você realiza. Mas também por causa da sua capacidade de reforçar esses circuitos para que esses circuitos possam entrar em ação por 6 minutos quando você precisa se concentrar em algo durante 6 minutos à tarde. Alguém vem até você com uma planilha e diz, isso não faz sentido, você quer fazer isso? E você pode simplesmente se concentrar e resolver tudo e depois voltar exatamente para o que estava fazendo de uma maneira mais fluida. Isso é legal. Você pode falar sobre, você mencionou sobre dopamina, pode falar sobre dopamina, foco, motivação e como gerenciar esses estímulos de dopamina, porque parece que a cada 30 segundos a gente está recebendo dopamina, seja tomando café, comendo doces, redes sociais, e-mails, sinais de relógio, seja o que for. Parece que tem uma carga de dopamina, né? Então como é que a Sim. gente pode ficar motivado e gerenciar dopamina ao mesmo tempo? Sim, ótima pergunta. Então, a dopamina é a molécula da motivação. Molécula da motivação. Absolutamente. Por anos as pessoas pensavam que a dopamina estava relacionada ao prazer, mas ela está principalmente ligada ao desejo, motivação e impulso. Ok. Há um experimento simples que ilustra isso. Mas eu estaria falhando se não mencionasse primeiro 2 excelentes recursos para as pessoas que desejam aprender mais sobre dopamina. Essas seriam talvez pessoas interessantes para você conversar diretamente. O primeiro é um livro chamado The Molecule of More, A Molécula do Mais. Fala tudo sobre dopamina. O autor é Lieberman. Eu não o conheço pessoalmente, mas adoro o livro. Eu gostaria de tê-lo escrito. E o segundo é Dopamination, Nação de Dopamina, Encontrando Equilíbrio na Era da Indulgência, de Anna Lembke. Ela é médica e psiquiatra e dirige a clínica de diagnóstico duplo de dependência da Escola de Medicina de Stanford. Ela é uma colega. Considero-a uma amiga, e ela é da classe mundial e incomparável em tudo que diz a respeito da dopamina e vício. Uau. Então, leituras maravilhosas.
E grande parte do que vou falar é uma paráfrase de elementos de seus livros, portanto, quero deixar claro. E aqui está o experimento. Pegue 2 ratos. Dê a eles uma alavanca e podem pressionar, e eles podem obter comida com essa alavanca. Podem obter calor se a gaiola estiver fria. Podemos obter todas as coisas ótimas para um rato, incluindo um parceiro para acasalar se pressionarem essa alavanca. Ambos os ratos pressionam a alavanca sem problemas. Agora você retira a dopamina de um desses ratos. Você pode fazer isso usando uma toxina que pode eliminar todos os neurônios de dopamina, ok? Existe um experimento equivalente que foi realizado em humanos, mas foi uma morte natural desses neurônios de dopamina, da mesma forma que o Parkinson destrói os neurônios de dopamina. O que você descobre é que tanto os ratos quanto as pessoas ainda experimentam prazer com comida, sexo, calor quando estão com frio, frescor quando estão muito quentes e assim por diante. No entanto, se você pegar aquele rato, ambos os ratos, e movê-los a uma distância equivalente ao comprimento de um rato de alavanca, ou seja, eles têm que fazer um pouco de trabalho para pressionar a alavanca, ou se você pegar um humano que não tem neurônios de dopamina, ou tem muita pouca dopamina, e tornar a atividade prazerosa um pouco mais desafiadora para aqueles sem dopaminas, eles não vão buscar prazer de forma alguma. Esse é apenas um exemplo do que agora são centenas de exemplos na literatura de neurociência que mostram que a dopamina é a molécula da busca, desejo, motivação, impulso. Escolha sua palavra favorita. Então dopamina é algo bom para motivação. Desde que esteja em níveis adequados, sim. Certo. Isso mesmo. Ok. Se sua dopamina estiver esgotada, você se sentirá desmotivado. Agora, há uma faca de 2 gumes aqui, porque muitas coisas, como você mencionou, desencadeiam com precisão a liberação de dopamina. Como ver um comentário positivo, um elogio, comida. Quanto mais palatável for a comida, como um salgadinho realmente saboroso, em comparação com uma fatia de batata assada sem nada, um deles realmente libera mais dopamina do que o outro. Entendeu? Certo? E eu poderia listar várias coisas, mas temos um nível básico de dopamina. A nicotina, por exemplo, aumenta isso em cerca de 50%. Dá mais dopamina? Mais dopamina é liberada. Você tem 2 principais vias de dopamina no cérebro. Uma está relacionada ao movimento e outra está relacionada à recompensa. Falando de forma ampla. Existem outras, mas de forma ampla. Uma chamada via de recompensa mesolímbica e a outra... Não precisamos mencionar os nomes, pois isso confundiria só. Mas existem essas vias de recompensa e a dopamina está envolvida no movimento. Portanto, a nicotina aumenta em cerca de 50%. A cocaína aumenta em 100%. Uau. Metanfetamina... um aumento de 1000 vezes. Para com isso. Há um aumento enorme de dopamina. É muito viciante por isso, né? Mas o que acontece após esse aumento grande de dopamina é que os níveis basais de dopamina caem abaixo do que eram antes. O quão baixa é essa queda de dopamina em relação à linha de base é proporcional ao quão grande foi o aumento anterior. E é por isso que é tão viciante usar essas coisas. Exatamente. E é por isso que se você está recebendo muitos pequenos estímulos de dopamina das coisas, como chamamos, você vai se sentir meio deprimido. E essas coisas não parecem mais tão recompensadoras. Agora, eventualmente, o sistema pode se ajustar e você não se render. Deixe-me dar um exemplo. Esse é um exemplo real. Por respeito ao indivíduo, não quero revelar o nome dele, mas vou falar sobre dopamina. Alguém que conheço tem um filho. O filho está na casa dos 20 anos. Ele era um aluno decente, excelente atleta, um cara muito charmoso e legal. E eu conheço desde que ele era pequeno. E ele chegou ao ponto em que seus amigos que se formaram no ensino médio foram para a faculdade comunitária e ele não estava interessado nisso. Isso ressoa com a minha história anterior. Ele estava trabalhando em um emprego, mas depois não estava se sentindo motivado para trabalhar. Ele estava convencido de que tinha TDAH e estava deprimido. E ele começou a seguir o caminho da medicação, que, aliás, tem ajudado muitas pessoas. A maioria dos medicamentos para TDAH, a propósito, são drogas que aumentam a dopamina. Porque a dopamina aumenta o foco, aumenta a motivação e aumenta o impulso, essencialmente. A disposição para agir e buscar objetivos, assim como os ratos que têm dopamina e os humanos que têm dopamina perseguem, aqueles que têm dopamina esgotada não o fazem. Então, esse cara, que é uma história real, estava enfrentando grandes dificuldades. Cerca de 3 meses atrás, ele estava assistindo muitos vídeos online, ele estava mandando muitas mensagens de texto, ele estava basicamente jogando videogame, mas ele não estava realmente curtindo tanto mais. E uma coisa que se observa em pessoas com TDAH é que elas realmente conseguem se concentrar se estiverem realmente interessadas em algo. Certo. Por quê? Porque seus níveis de dopamina estão elevados e eles são capazes de concentrar.
Ele ouviu falar sobre o sistema de dopamina e o trabalho de Ana. E eu conversei com ele e ele decidiu fazer o que algumas pessoas chamam de jejum de dopamina. Mas para ele, isso significava não jogar videogame. Ele ficou 2 semanas sem telas, o que, a princípio, eu acho que foi agonizante para ele. Oh, meu Deus. Agora, fazem 3 meses e eu conversei com os pais dele hoje. Ele está trabalhando em tempo integral, sem tomar nenhum remédio para o TDAH. Tem uma namorada. Não sei se isso está relacionado ou não, provavelmente porque está com a vida mais em ordem, o que é uma característica atraente. Em vez de alguém que está desmoronando e não fazendo nada, francamente, é uma característica não atraente. Independentemente de namorado ou namorada, seja lá o que for. E ele está muito focado no trabalho, animado com as coisas e permite a si mesmo um curto período de tempo todos os dias para jogar videogame. E está curtindo como nunca antes. Há uma explicação simples para isso, que é o seu sistema de dopamina foi redefinido. Quando você está constantemente buscando coisas, comendo alimentos altamente palatáveis, se envolvendo em qualquer comportamento muito estimulante, há uma queda abaixo da linha de base e é necessário um estímulo cada vez maior, um estímulo de alto limiar para te animar. Então, se as pessoas estão se sentindo entediadas, desmotivadas, pouco estimuladas, na maioria das vezes é porque estão se entregando demais a coisas que continuam a bater nesse sistema de dopamina. Mas a linha de base de dopamina está diminuindo. Agora, existem alguns truques que podem realmente ajudar. E a Ana fala sobre alguns deles em seu livro. A coisa principal é se alguém está se envolvendo em qualquer comportamento verdadeiramente viciante ou substância, ou um comportamento que simplesmente não parece tão bom, mas você se vê fazendo compulsivamente. Quais são alguns exemplos aqui? Mandar mensagens no Instagram. Eu limito meu tempo no Instagram a 2 horas por dia, o que por si só já parece muito. Eu sou um adulto e passo 2 horas nele, mas faço muito trabalho. Estou tentando criar conteúdo educacional, mas às vezes penso comigo mesmo que sou um homem adulto, dizendo que passo 2 horas por dia no Instagram. Bem, é aí que gastamos nosso tempo agora. Mas se você permitir a si mesmo 4 horas por dia nas redes sociais, provavelmente vai descobrir que está rolando a tela. Nem tem certeza do que está procurando. Tipo, o que é que eu tô fazendo? Exatamente. Desperdiçando esse tempo. Exato. O que você está procurando é algo que estimule essa linha de base. Portanto, você quer limitar esses comportamentos, ou em alguns casos, se ficar realmente grave, você vai querer eliminá-los completamente. Completamente, 30, 60 Idealmente dias. são 30 dias. Agora, é a mesma prescrição que é dada a alcoólatras, viciados em heroína, etc. Mas algumas dessas drogas, é claro, têm sintomas de abstinência reais que podem ser problemáticos nos dias de hoje. E eu não sou usuário de maconha, nunca gostei de drogas ou álcool. De certa forma, tive sorte nesse sentido. E não estou tentando demonizar, não estou julgando, mas a cannabis, por exemplo, é amplamente utilizada e para muitas pessoas, a ideia de 30 dias sem isso é algo que eles provavelmente dirão que poderiam fazer, mas seria muito desafiador para eles. Não estou aqui para dizer às pessoas o que fazer, certo? E nem sobre drogas, álcool ou qualquer coisa. Mas a ideia é passar 30 dias sem interação com aquela coisa, pessoa ou comportamento, quero dizer, todos os tipos de coisas, para que você possa aproveitar outras coisas. Eu gosto de dizer que a dependência é um estreitamento progressivo das coisas que te trazem prazer. O despertar é uma expansão progressiva das coisas que te trazem prazer. Tudo isso depende desse sistema de dopamina. Portanto, você precisa ser muito prudente em suas interações com coisas que proporcionam prazer. Caso contrário, elas logo deixarão de proporcionar prazer e diminuirão seu prazer por tudo mais com que você interage. Portanto, a maneira de pensar sobre isso é estabelecer limites. Estou pegando as palavras de Ana aqui e ali, me perdoe, mas ela tem coisas muito importantes a dizer. Por exemplo, não damos bolo de chocolate para o café da manhã para nossas crianças. Mas meio que entendemos que a sobremesa vem em determinado horário do dia e depois de completar certas coisas. Mas, por algum motivo, simplesmente nos permitimos mergulhar nessa imensa paisagem sensorial de dopamina nas redes sociais. Porque as redes sociais não são apenas comentários, você e eu dizendo, o Louis postou algo, aqui é ótimo. Mas também há muitas coisas violentas, coisas politicamente intensas, há muita ficção, há muita alegria. Quero dizer, você está basicamente indo para a festa da dopamina. Então você precisa restringir a quantidade de tempo, especialmente se você é alguém que quer realizar trabalho e seu trabalho não é nas redes sociais. E estou me referindo às redes sociais, mas isso pode ser qualquer coisa que você goste. Comida, por exemplo. Você não quer se entregar demais a alimentos altamente palatáveis e simplesmente ruim para nós. Sabemos disso por várias razões. Portanto, a chave é ajustar esse sistema de dopamina para que você consiga se sentir motivado e focado. A maneira de fazer isso é tornar as experiências em torno daquilo que você
quer ter motivação para fazer um pouco menos ou muito menos excitantes. Como assim? É por isso que eu não ouço música nos dias de hoje ou verifico mensagens de texto enquanto estou na academia. Às vezes vou ouvir um livro ou podcast, mas realmente tento apenas treinar, inclusive quando estou correndo. Por quê? Porque hoje em dia estamos adicionando dopamina. Estamos recebendo dopamina da bebida energética que estamos consumindo, ok? É um grande aumento de dopamina. Eu esqueci os números exatos, mas acho que é um aumento de 1,8 vezes. Algumas delas têm tirosina, que é um precursor da dopamina. Algumas delas têm cafeína, que também aumenta a dopamina e regula os receptores de dopamina para cima. Então você está obtendo isso da bebida energética, além do videogame que está jogando, além de estar com seus amigos, é apenas uma sopa de dopamina que parece ótimo. Exceto que outras coisas que você faz depois vão parecer pouco estimulantes, e você vai pensar, não consigo me concentrar nisso. Então, também me pergunto se você estava tendo dificuldades em se concentrar em sua sala de aula, porque a luta do Canelo foi incrível. Foi insano, incrível. Sim, ele é incrível, e eu sou fã de boxe. Ele foi demais. Se você tivesse que criar um boxeador, você o criaria assim, apenas sua cabeça, sua Ele forma. é incrível. Sim. É um rugido na multidão, né? Uma energia incrível que ele estava ali, cara. Isso é ótimo. Há uma bela história se desenrolando ali com ele. É. Então, isso também pode ser um tipo de decepção. Então, eu acho que pode ser útil para as pessoas entenderem que a depressão pós-parto que as pessoas sentem após uma grande celebração, É real. isso é real. Se você apenas esperar um pouco, esse sistema vai se reajustar. Você não precisa necessariamente esperar 30 dias. Mas se você acabou de ter uma ótima festa, você deve esperar que haja uma longa sensação de alegria, mas então pode sentir um pouco para baixo, um pouco desanimado. É verdade, cara. Você vai se sentar e tentar trabalhar e percebe que não está tão focado, você pode querer pensar em alguns dos comportamentos que antecederam esse trabalho. Então, eu realmente tento me envolver no meu trabalho de maneira focada, fazendo o período antes um pouco chato, francamente, saindo, pegando um pouco de sol, bebendo meu mate. Parece uma vida bem entediante. Não é como se eu estivesse ouvindo a música alta e ficando super animado, mas consigo obter um bom pico de dopamina durante esse trabalho. Acho que é um aumento funcional de dopamina. Em seguida, depois, sim, realmente há uma queda. Agora, existem outros truques dos quais a Ana falou. Novamente, podemos olhar para o nosso amigo Wim Hof. Outras pessoas têm feito isso. Embora isso estivesse acontecendo muito antes do Wim, há um belo estudo publicado no European Journal of Psychology mostrando que entrar em água fria pode ser pode ser um chuveiro frio, pode ser um banho de gelo, pode ser qualquer tipo de mergulho ou no oceano ou o que as pessoas quiserem. Por um período de 3 a 6 minutos, cria um aumento de 2,5 vezes na dopamina que dura várias horas. Então, é um estímulo único, porque não é como um pico e depois cai. É como um arco longo, aumentando sua dopamina base. Aumenta o alerta, o sentimento de bem-estar. Eles fizeram coletas de sangue nesse estudo, então são dados reais, não foi conjectura. Eles realmente sabem disso. Existem casos de pessoas que eram viciadas em drogas ou pessoas que lutavam com TDAH que começaram a fazer exposição regular à água fria de 3 a 6 vezes por semana, de 3 a 6 minutos por vez, e descobriram que eles realmente conseguem se concentrar porque estão obtendo esse aumento de dopamina. Isso é fascinante, cara. É realmente interessante. Para mim, porque a dopamina está ganhando destaque na neurociência. Estou nessa área há muito tempo, há quase 30 anos. Mas a dopamina sempre foi considerada como prazer. Mas é confuso, porque está associada ao prazer, mas não é a experiência real do prazer. Logo após o sexo, logo após qualquer experiência poderosa que seja muito prazerosa, o sistema de dopamina, ele despenca. Cai. Sim. O que acontece no corpo quando a dopamina cai? Bem, acontece uma coisa interessante, porque é um hormônio chamado prolactina, que está realmente envolvido na liberação de leite para a amamentação, mas também aumenta tanto em homens quanto em mulheres na antecipação do parto. Isso é realmente responsável pelo chamado corpo de paizão. A prolactina armazena gordura corporal e tende a tornar as pessoas um pouco mais sedentárias. Isso foi demonstrado em humanos e em animais. Tende a reduzir a libido e o desejo sexual. Então, se você pensar, a dopamina é uma moeda de motivação que a biologia tem usado há centenas de milhares de anos. Então, independentemente de pensarmos em moedas como real, dólar, euro, bitcoins, todas essas estão relacionadas à dopamina. A dopamina é a moeda fundamental pela qual todos nós estamos trabalhando. A dopamina tem essa qualidade de nos fazer focar em coisas fora de nossa experiência imediata.
E é por isso que as pessoas usam cocaína ou metanfetamina, que são versões extremas do aumento de dopamina. Eles tendem a estar totalmente focados em ações e planos, não ficam sentados pensando em como se sentem maravilhosamente bem. Enquanto drogas como cannabis ou psilocibina, essas não são drogas que eu recomendo que as pessoas usem recreativamente. Não estou julgando, mas apenas quero deixar claro o que estou dizendo e não dizendo. Que qualquer droga que aumente a serotonina tende a fazer as pessoas mais focadas em seu mundo interno, em seus pensamentos. Isso é uma espécie de reflexão interna. Então, o sistema de serotonina e o sistema de dopamina são meio antagonistas um ao outro. E o sistema de prolactina está associado ao sistema de serotonina. Então, a prolactina está meio relacionada a uma espécie de calmante. Interessante. E apenas para enfatizar o ponto, existem muitas pessoas no mundo que sofrem de esquizofrenia. 1% da população mundial, um número enorme. É uma coisa muito triste. Psicose, ouvir coisas e assim por diante. A maioria dos medicamentos projetados para tratar a psicose esquizofrênica são medicamentos que reduzem a dopamina. Muitas vezes você verá pessoas na rua que estão tomando esses medicamentos e estarão se contorcendo assim, com o rosto. Às vezes os homens terão ginecomastia, desenvolvimento de seios, porque esses medicamentos bloqueiam a dopamina, aumentam a prolactina e perturbam as vias motoras associadas ao movimento. Eu digo isso por 2 motivos. Um é ilustrar a reação entre prolactina, dopamina, movimento, mas o outro é esperançosamente invocar um pouco de empatia pelas pessoas, porque muitas vezes vemos pessoas gritando e agindo de forma louca. Provavelmente é uma pessoa sem medicação, que é bipolar ou tem esquizofrenia. Mas se você vê alguém em estado catatônico ou se contorcendo e agindo de forma muito estranha, uma pessoa que não sabemos com certeza, mas muito provavelmente está tentando tratar ativamente sua própria psicose para eliminar as vozes desse tipo. Digo isso porque temos um grande problema de população de rua na Califórnia e em outros lugares também. Muitas vezes vemos pessoas agindo de forma louca e pensamos, fazemos esse julgamento depreciativo. E todos estão propensos a fazê-lo, é claro, mas eles são loucos. Mas muitas vezes esses movimentos loucos e as coisas que estão fazendo são reflexo de drogas que bloqueiam o sistema de dopamina. Sim, então, não quero tornar isso sombrio, mas acho que 1% da população mundial é um número enorme. Muitas pessoas sofrendo com essas coisas. Agora eu quero trazer isso para perto dessa ideia sobre drogas, né? Especificamente na questão do cigarro, de álcool, maconha. Eu acho que a maioria das pessoas usam drogas. Quanto essas 3 substâncias, elas afetam a dopamina, a motivação e foco. Ok? E como é que elas afetam o cérebro quimicamente se você usa consistentemente? Digamos que toda semana você está usando uma delas e isso afeta o cérebro tanto assim, ou não afeta realmente o cérebro em termos de foco, motivação e dopamina? Ok. Com as ressalvas? Excelente pergunta. Aliás, eu acho que é realmente uma pergunta fundamentalmente importante, porque vivemos em um mundo de substâncias e todos nós temos que comer, todos nós temos que nos hidratar. Estou tomando cafeína agora. Como mencionei, drogas e álcool nunca foram minha praia. E eu participei de um ensaio clínico com MDMA. Fiz 2 sessões. Isso é uma droga, mas foi parte de um ensaio clínico, supervisionado por médicos. Mas não sou uma pessoa que usa drogas recreativas. Então também quero deixar claro que não tenho julgamento algum. Acredito que se as pessoas estiverem informadas, podem tomar decisões melhores para si mesmas. Certo, eu tô curioso sobre os dados científicos, porque as pessoas elas usam, quer Apenas saiba saibam o que você disso, está quer fazendo. não saibam. Vamos falar sobre a nicotina primeiro. É. Eu tenho um colega fora de Stanford que tem um prêmio Nobel. E ele usa Nicorette. Por quê? Eu perguntei a ele por quê, e ele disse, bem, por anos ele foi fumante, e isso permitia que ele se concentrasse. Então ele percebeu que câncer de pulmão é algo que ele não quer. Então ele parou e ele não conseguia se concentrar tão bem. Então ele começou a usar Nicorette. Isso mesmo, constantemente ao longo do dia. Nicorette estimula os receptores de acetilcolina, chamados receptores de nicotina. E eles estão localizados em várias partes do cérebro e do corpo, mas são altamente concentrados em uma área do cérebro chamada núcleo basal, que aumenta o foco e a capacidade de concentração. Então a nicotina aumenta o foco. Não vou mentir, ela aumenta. A parte de fumar é que pode prejudicar. Hoje em dia, vejo muitas pessoas no vaping. Isso parece ser uma grande coisa e é uma grande preocupação com as crianças. Novamente, agora estou parecendo, não sou pai, mas estou parecendo um pai. Acho que, E o que o vaping faz com o cérebro? bem, eles estão se tornando altamente viciados na estimulação da nicotina.
E é muito, muito difícil parar de usar nicotina, porque o nível de prazer e foco que você obtém com a estimulação de nicotina é significativo. Você obtém um aumento de dopamina e um aumento de nicotina, o que faz você se sentir motivado e focado. É como uma tempestade perfeita de substâncias químicas que permitem que você faça um trabalho realmente focado. Então, a nicotina, porque aumenta a dopamina. A acetilcolina é um elixir mágico para motivação e foco, mas é potencialmente viciante e perigoso em alguns casos. Entendi. Na verdade, tenho vários amigos que mascam Nicorette o dia todo. Algumas pessoas se sentem mal fazendo isso, outros adoram. Devo mencionar algumas alternativas mais seguras, talvez. Isso não é realmente sobre suplementos, mas existe algo chamado alfa-GPC, e ocasionalmente tomo 300 miligramas de alfa-GPC para trabalhar. Isso aumenta o foco, porque aumenta a liberação de acetilcolina. Há algumas evidências de que alfa-GPC em doses de 600 a 900 miligramas por dia podem compensar parte do declínio mental associado à doença de Alzheimer e ao envelhecimento. Mas isso não é algo que se compra sem receita médica. As pessoas precisam consultar um médico. Certo. Ok. Isso é sobre nicotina. É assim que funciona. Mas é por isso que as pessoas fumam. É por isso que elas usam Nicorette. É por isso que as pessoas usam vaping e é por isso que as pessoas estão tomando alfa-GPC. E hoje em dia, toda a questão dos nootrópicos, drogas inteligentes, consiste principalmente em coisas que contêm cafeína para aumentar a adrenalina para alerta e dopamina para motivação, e coisas que aumentam a acetilcolina, como o alfa-GPC. Ok, então há o álcool. E o álcool é mais um sedativo. O principal efeito do álcool é reduzir a atividade no córtex pré-frontal, que está envolvido no planejamento e inibição. Está envolvido nos não vá. Certo? Também está envolvido na sensação de si mesmo e na sua imagem de si mesmo. Quem você acha que é no mundo. É interessante. Então, quando as pessoas tomam uma ou duas bebidas, elas se sentem menos inibidas. Além disso, pelo menos nas primeiras etapas de beber, elas tendem a se sentir mais confiantes, tendem a continuar bebendo e depois tendem a perder a imagem de si mesmas. Elas esquecem quem são, podem até ficar completamente embriagadas. Os produtos químicos resultantes são interessantes para uma pequena parte da população, talvez 8%. O álcool causa um grande aumento de dopamina. Essas são as pessoas que, desde a primeira bebida, descobrem que são alcoólatras ou muito propensas ao alcoolismo. Conheço pessoas assim. Então, essas são as pessoas que podem beber como ninguém. Não é apenas uma tolerância, é o sistema de dopamina entrando em ação. Enquanto para a maioria das pessoas é mais um sedativo, ele age por meio do chamado sistema GABA, e é mais uma espécie de tranquilizante para desligar tudo. Entendi. Ok. Mas isso não ajuda você a se concentrar. Não. Muitas pessoas se automedicam. Estar alerta é um pré-requisito para estar focado, mas estar muito alerta dificulta o foco, porque estes seus holofotes estão indo para todos os lados. Algumas pessoas usam o álcool como uma maneira de reduzir um pouco esse nível de alerta e entrar em um ritmo onde possam se concentrar um pouco melhor do que o fariam de outra forma. Entendi. Idealmente, você saberia como fazer isso sem o álcool, mas muitas pessoas usam o álcool por esse motivo. Certo. Vou criar alguns inimigos aqui, mas tenho membros da família que dirão: preciso de uma bebida. As pessoas dirão: preciso de uma bebida. Isso é um sinal de alguém que não consegue regular seu sistema nervoso. Preciso de uma xícara de café. Não estou sendo desrespeitoso com essas afirmações. Eu já disse que preciso de uma xícara de café. Mas o que você está realmente dizendo é que seu sistema requer essa substância para se animar. Não é um crime para a maioria das pessoas. Mas se você precisa de uma bebida para relaxar, na minha opinião, você não tem controle real sobre seu sistema nervoso. Uau. Sem julgamento. Mas seria sensato tentar desenvolver algumas ferramentas comportamentais que possam funcionar ao lado de sua farmacologia, se você ainda quiser seguir a farmacologia. Então temos a cannabis, a maconha. E aí temos que fazer uma distinção hoje em dia entre CBD versus THC. E a potência de muitos comestíveis e pessoas fumando maconha, a potência aumentou muito. Então há grandes aumentos de dopamina, grandes aumentos de serotonina, que é o efeito calmante ou a falta de ansiedade. E é claro que agora há uma enorme variedade de cepas em que toda vez que eu digo para um fumante de maconha experiente que eu não gosto de maconha, simplesmente não gosto, reconhecidamente eu experimentei há muitos anos atrás. Eu inalei e eu não gostei. Então, eu não fiz de novo. Mas me disseram que agora existem muitas cepas diferentes, algumas das quais têm um certo tipo de efeito psicoativo e fazem as pessoas se concentrarem e ficarem alertas. Outras que as deixam mais sonolentas.
Há uma enorme variedade de efeitos. Dopamina, serotonina, o que é chamado de sistema canabinoide. Isso é interessante. Os receptores canabinoides são assim chamados porque se ligam a cannabis, estão no hipocampo e em outras áreas do corpo. Eles estão envolvidos na modulação da dor. Não é surpreendente que muitas pessoas fumem maconha para dores, para glaucoma ou para reduzir a pressão alta. E isso envolve a memória de aprendizado e a memória. Boa! Sim, Está envolvido em esquecer, isso né? mesmo. Não se lembrar. Correto. A estimulação do sistema canabinoide torna você mais propenso a esquecer Uau. as coisas. E vamos colocar dessa forma. Fumantes de maconha não são sábios quando se trata de lembrar as coisas. Se forem, é justo dizer que eles seriam melhores em lembrar as coisas se não usassem maconha. Mas, Interessante. novamente, quero deixar claro qual é a minha posição sobre isso, porque sei que muitas pessoas obtêm grandes benefícios com algumas dessas coisas, e desde que seja feito de forma legal, apropriada para a idade, etc., novamente sem julgamento. Acho que há pessoas que obtêm benefícios. É uma questão de contexto. O contexto em que sabemos que isso é muito problemático é no cérebro em desenvolvimento. Porque até cerca dos 25 anos, a quantidade de neuroplasticidade que você pode obter de qualquer evento único, químico, comportamental ou outro é muito robusta. Portanto, se as pessoas estão crescendo usando muito uma determinada droga, então o cérebro está se remodelando e esses circuitos de dopamina estão se remodelando e os circuitos de serotonina estão se remodelando de acordo com esse ambiente químico. Acho importante saber disso. Portanto, para algumas pessoas, por exemplo, que dependiam muito de medicamentos para TDAH, como Ritalina e Adderall durante a infância, é muito difícil deixarem de usar quando adultas. E, novamente, existem drogas como modafinil, Ritalina, Adderall, que ajudam milhões de pessoas. Existem também milhões de pessoas que dependem dessas substâncias que provavelmente não precisam delas, mas não têm conhecimento de outros protocolos e abordagens. Então, é uma situação em que a farmacologia é muito potente, está disponível, e as pessoas vão para a opção mais fácil. Certo, você é uma fonte de informação, então hubermanlab.com tem o seu podcast também. Se vocês querem uma dose semanal de neurociência e informações sobre a otimização do corpo, do cérebro e todas essas coisas, você tem um dos principais podcasts do mundo, canal do YouTube, Instagram, em todos os lugares. Eu recomendo muito que vocês se inscrevam e eu estou tentando fazer você escrever um livro em breve. Continuo falando isso, não sei se tem um livro em andamento, mas eu Meu espero que editor sim. te perguntou? Eu terminei o livro e ainda não enviei de volta para a editora. Eventualmente, haverá um livro ou livros no Certo, plural. vários. A gente precisa de muitos Como aqui. você provavelmente percebeu, não sou muito sucinto. Então, para mim, tem sido muito divertido. A propósito, devo a você muitos agradecimentos por me incluir no grupo dos podcasts, porque você tem sido uma tremenda inspiração e fonte de apoio, me convidando várias vezes e divulgando o meu trabalho. Podcasting é uma forma, livros são outra. Um dia desses vou me organizar e terminar. Ele tá chegando, vão chegar, mas Huberman Lab é um show incrível, YouTube, Instagram, você faz muitas lives também, e são muito informativas, você explica tudo. Então as pessoas podem conferir seu trabalho lá. A gente vai fazer uma segunda parte, onde a gente vai falar sobre sono. Então certifiquem-se de voltar quando a gente lançar esse conteúdo legal sobre sono. Eu quero refazer as 3 verdades de novo e sua definição de grandeza, para saber se mudou alguma Essas são coisa. sempre as perguntas mais Eu tenho difíceis. elas aqui, então tô curioso para saber Ok. se são a mesma coisa. Oh, meu Deus. Bem, se eu me Se desviar for disso, diferente, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. acho que significa que houve neuroplasticidade. Aí está. Então, 3 verdades. Se esse fosse seu último dia na Terra e a gente não tivesse acesso a nada que você fez, quais seriam as verdades que você compartilharia com o mundo, as 3 lições que você quer deixar? Bom, sou um grande defensor do que o oráculo disse, que é conhecer-te a ti mesmo. Acho muito importante para todos nós, repetidamente, avaliar quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, onde encontramos significado e propósito e onde encontramos alegria. E fazemos uma avaliação disso. E é um exercício simples. Você dá uma caminhada ou escreve isso e seja o mais honesto possível consigo mesmo. Tente se apoiar nas suas forças e tente superar algumas deficiências que todos nós temos.
certamente eu tenho muitas deficiências, como as pessoas da minha vida vão lhe dizer, mas eu acho que é um exercício muito importante. Essa é provavelmente a primeira. A segunda é cuidar da sua fisiologia. Eu acredito na psicologia, somos animais psicológicos, somos contadores de histórias. Mas se sua fisiologia não está onde precisa estar, se o alicerce está abalado, será muito difícil navegar em seus estados mentais. Então, eu sempre disse, eu vou dizer novamente, que se você não consegue controlar a mente com a mente, você deve procurar o corpo para controlar a mente. Portanto, se você está tendo dificuldade em controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções, sentindo desencadeado, sentindo que tudo está sobrecarregando você, tem que sair dessa armadilha, focando em padrões específicos de respiração. Tome um banho frio, dê uma caminhada, pegue um pouco de sol, faça algo para mudar a sua fisiologia, para que você possa abordar esse desafio de uma postura diferente. Então, a terceira é uma que estou me envolvendo cada vez mais atualmente, que eu chamaria de obter o download. Estou obtendo muito valor pessoalmente com isso, que é quando você acorda de manhã, seu cérebro está nesse estado limiar entre a vigília e o sono. E se você bombardear com informações sensoriais, principalmente por meio de telas, você perde uma oportunidade importante de ouvir parte do que o seu subconsciente processa durante a madrugada. Então, eu sugiro que quando você sair, leve um pequeno caderno e uma caneta ou lápis e anote o que vier à mente, se houver algo. Alguns dias algo vem à mente, às vezes não. Mas, novamente, se você estiver permitindo espaço para isso, ficará surpreso com que tipo de ideias e clareza podem surgir em relação ao seu trabalho, seus relacionamentos e a si mesmo. É realmente um momento sagrado e algo que eu acho que meio que atropelamos, trazendo mais coisas. Todas essas coisas são ótimas. Eu adoro a internet, eu realmente gosto. Acho que é muito legal. E é muito aprendizado e prazer a ser obtido, mas acho que tentar obter o download de sua experiência de vida, isso acontece nesse momento de manhã. Portanto, crie um pouco de espaço e você se beneficiará. Gostei. Você abordou uma das três, então isso é bom. Eu gostei. Eu quero te agradecer, Andrew, por estar sempre presente. Você está sempre presente nos estudos de como encontrar estratégias com bases em dados para poder ajudar as pessoas no geral. E é sobre isso que a gente trata aqui, The School of Greatness. É sobre como aprender coisas que podem melhorar nossas vidas. Então, sou grato a você, eu aprecio, o mundo é melhor por ter você nele, ter suas informações e a forma como você explica é muito bom, você simplifica de um jeito fácil de entender e você usa grandes termos, mas depois diz, então, isso aqui é como significa e essa é a maneira de usar. Então, eu realmente aprecio você, como você se apresenta, seus quase 30 anos de dedicação a esse trabalho de entender o cérebro, o corpo, o sono, para otimizar a nossa vida. Então, te agradeço, meu amigo. Obrigado, eu também te aprecio e admiro a forma como você se apresenta as coisas. Admiro seus níveis de energia e sua positividade. Mas ouvir tudo isso é muito gratificante. Muito obrigado por me ter aqui. É sempre um prazer imenso. E a minha última pergunta é qual a sua definição de grandeza? Foco constante e deliberado na melhoria pessoal. Existe uma parte específica no cérebro que contém depressão e desânimo. E digamos que ele quer ir a algum lugar e descobre que pegou o caminho errado. Então essa parte do cérebro suprime a dopamina para que você não repita esse erro novamente. Então você não desiste, simplesmente não repete o erro de novo.